Vamos lá. Hoje, nossa segunda semana da nossa campanha de jejum e oração. Juntos somos melhores. Pode colocar o slide para nós ali. E nessa segunda semana, o nosso tema central é juntos para alcançarmos outros. Somos chamados para alcançarmos a outros, né? Pode passar a segunda imagem, por favor. E assim nós vamos, não, volta um pouquinho. Volta, isso, essa aí, ó. Por que estamos, essa é a grande pergunta que vai nortear as nossas próximas semanas. Nós iniciamos no domingo passado, né? Por que nós estamos aqui? No domingo passado nós aprendemos que nós estamos aqui e ao longo da semana, obrigado querida, nós lemos, né? Ao longo da semana nós lemos que nós fomos chamados e estamos aqui para juntos amarmos a família de Deus. Você é família de Deus, eu sou família de Deus, nós somos família de Deus e somos chamados para amar a semelhança de Jesus. Não é para amar igual o pastor Jonathan, não é para amar igual o pastor Francisco ou algum dos presbíteros, é para amar a semelhança de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Você pode ter pessoas muito amorosas ao seu lado. Você pode ter pessoas extremamente amorosas junto com você, perto de você, mas nenhuma delas ama igual a Jesus, é semelhante a Jesus. Então Jesus sempre vai ser o nosso modelo. Tem pessoas que nos inspiram? Sim, muitas pessoas nos inspiram. Pessoas que já passaram por essa terra, né, como por exemplo, Sundar Singh, que foi um cristão indiano, que no início do século XX se tornou uma inspiração para a cristandade ocidental. Ele que era de uma família nobre na Índia, que já estava cotado para ser o sucessor de seu pai, dentro de uma das castas mais altas lá no sistema indiano, mas ao conhecer Jesus, ele decidiu doar a sua vida para o seu povo, à semelhança de Cristo. Tanto é que escreveram, a partir de seus relatos, sua biografia, um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história deste homem chamado Sundar Singh, que foi um exemplo de cristão no século XX. Mas nós tivemos outros também que foram exemplos de cristianismo no século XX, na era cristã, e ainda hoje nós temos exemplos de cristãos na nossa época. Por que não falar dos missionários que estão nos campos onde é proibido pregar o evangelho? Por exemplo, não sei se você sabe, mas tem um país, eu não vou falar o nome, porque nesse país é proibido ser cristão, e lá existem missionários que secretamente correm risco de morte, mas eles têm muito mais preciosa do que a própria vida, fazer o nome de Jesus conhecido, levar o amor de Jesus ao perdido. Então a primeira resposta para a pergunta, por que estamos aqui, na semana passada e ao longo da semana estudamos, é porque somos chamados para juntos amarmos a família de Deus. Mas quando nós amamos a família de Deus? Quando nós nos preocupamos com aqueles que também ainda não conhecem esse amor. Por isso que nesta semana o desafio é: por que estamos aqui? Para juntos alcançarmos outros para Jesus. Parece-me que esta mensagem da igreja caiu em esquecimento. Parece que essa ação da igreja em nosso tempo caiu em esquecimento. Nós vivemos em um tempo onde a igreja tem muitas atividades, muitos eventos, e não estou falando contra os eventos, eles fazem parte do dia a dia e do cotidiano das igrejas e da vida religiosa, mas não foi para isso que nós fomos chamados.
Os propósitos principais, e nós vamos trabalhar durante todos esses 40 dias, exatamente sobre os propósitos de Cristo para a igreja, e um dos propósitos de Cristo para a igreja é que a igreja cumpra a grande comissão, por causa do grande mandamento. Você experimentou o grande mandamento? Acho que todos nós experimentamos. Se você está aqui, você experimentou o grande mandamento. Talvez se você não experimentou o grande mandamento ainda, hoje é dia de você experimentar. Qual é o grande mandamento? O amor de Deus pelo homem e o amor do homem para com seu próximo. Nós somos alvos do amor de Deus, nós somos amados por Deus. O texto de João 3,16 nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor. Deus precisava provar alguma coisa para a gente? Fala a verdade. Precisava, Vanessa, provar alguma coisa para mim? Precisava, Jefferson? Precisava, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por mim, por você, por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? Grande amor, sublime amor. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer ainda adiante que o amor de Deus, ele é alto, ele é extenso, ele é profundo, ele é sublime. Que sublime amor! Foi esse amor que nos alcançou, e uma vez alcançados por esse amor, eu não posso deixar de falar desse amor para aquele que ainda não conhece. Irmãos, nós precisamos orar por um avivamento. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui oram e clamam a Deus por avivamento. Mas sabe quando que vamos entender que estamos avivados pelo Senhor, pelo fogo do Espírito Santo? Quando a mesma consequência lá de Pentecostes acontecer com a gente. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, ali no início do capítulo 2 de Atos, que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar. De repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e viu sobre eles línguas repartidas como de fogo. Olha só, o avivamento traz isso para nós, traz. Mas qual é a consequência? Aquilo ali, isso que o avivamento faz dentro da igreja, é para habilitar para a igreja ir para fora. Então, quando nós oramos a Deus pedindo por avivamento, e vem aquele enchimento, vem aquele poder, e há batismo com o Espírito Santo, há dons, distribuição de dons espirituais, levanta-se ministério, o Senhor vocaciona, e há aquele enchimento, aquele derramamento de poder, tudo isso dentro da igreja, para habilitá-la, a fim de que ela saia para fora, e lá seja testemunha. Porque o que aconteceu depois deles serem cheios do Espírito Santo? Eles foram para o templo, para a praça do templo. Lá tinham milhares e milhares de pessoas, meus irmãos. E o que estava acontecendo lá com essas milhares e milhares de pessoas? Eles estavam lá para celebrar a festa do Pentecoste, que era a festa que acontecia 40 dias depois da Páscoa. Era a festa que celebrava o novo momento do povo, era a festa das 5 semanas, a festa que celebrava a colheita, que celebrava a provisão de Deus, e então eles estão ali nessa festa judaica, e é nessa festa judaica que eles recebem poder para manifestar a glória de Cristo àqueles que ainda não conhecem. Então, quando nós recebemos poder, a gente não recebe poder só para sentir um arrepio. A gente não recebe poder só para enrolar a língua e falar em uma língua estranha. Não, a gente recebe poder para ser testemunha. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Onde é nossa Jerusalém? Onde é a nossa Jerusalém? Rio Grande. Você sabia que a menor visão de Deus é uma cidade? Deus não tem visão para uma igreja local. Já viu Deus ter visão para a igreja local, para a denominação? Deus não tem visão para a denominação, irmãos.
Deus tem visão para uma cidade, Deus quer salvar a cidade do Rio Grande, e nós, Batista do Canalete, nós somos apenas um instrumento de Deus para levar salvação ao perdido. Por isso nós estamos aqui para juntos alcançarmos outros. É juntos. Nós como Igreja Batista, mas por exemplo, no sábado que vem, e quem puder ir, eu vou terminar a classe pastoral e eu vou lá prestigiar a inauguração do novo templo do meu amigo pastor Márcio, da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós estamos aqui juntos para alcançarmos o perdido. Nós batistas, eles presbiterianos, os assembleianos, os quadrangular, os comunidade, os church, todos nós temos um único propósito: alcançar o perdido. E se a gente fica trabalhando, irmão, apenas para o nosso clérigo, para o nosso reduto, nós somos proselitistas. É claro que quando nós evangelizamos uma pessoa, convidamos, trabalhamos com ela, discipulamos, o nosso desejo é que ela permaneça conosco. Então, tudo se conecta. Se nós entendemos que estamos aqui para juntos amarmos a família de Deus, quando nós convidamos pessoas, evangelizamos pessoas, alcançamos pessoas para estar conosco, elas vão sentir este amor, elas vão receber este amor, e ao receber e ao sentir esse amor, elas não vão querer ir embora para outro lugar, elas vão permanecer aqui, porque elas vão desenvolver e vão receber, e vão ter nelas um senso de pertencimento. Porque quando nós somos amados, nós nos sentimos pertencentes ao lugar. Quando você chega num lugar e você não recebe afeto, quando você não recebe amor nesse lugar, esse lugar se torna estranho para você, sim ou não? É claro que sim. Então, nessa semana nós vamos falar sobre isso, que nós estamos aqui para juntos alcançarmos outros. Então, eu quero fazer a leitura do texto que está em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E depois nós vamos meditar rapidamente, né, em cada tópico da semana, para que você possa, a partir de hoje, se você não leu ainda, mas você vai ler. Hoje nós lemos pela manhã, fizemos a nossa leitura da devocional de manhã, não vou repeti-la, mas eu quero ler que versículo 47, Atos 2 e 47, porque eles estavam unidos, e o desejo deles era fazer manifesto o nome do Senhor. Mas antes de ler o 47, vamos ler o versículo 37, coloca para nós o versículo 37, antes do 47 vamos ler o 37, olha que interessante, eles receberam poder. O que aconteceu com os discípulos? Eles provaram o amor de Deus, eles viram o amor de Deus encarnado, Jesus, expressão máxima do amor de Deus. Eles receberam esse amor, e eles foram alvo desse amor ao ver Jesus indo para a cruz, pagando o preço, a dívida que nós temos com Deus e tínhamos com Deus. Os discípulos viram Jesus pagar no Calvário, e eles viram Jesus vencer a morte, o inferno, o pecado. Apareceu para eles e deu para eles essa instrução. Jesus deu para eles essa instrução, para que eles fossem em todas as nações, fazendo discípulos, alcançando outros. E eles, depois de receberem poder, depois de serem penetrados por esse amor, depois de eles serem cheios desse amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eles juntos saíram para alcançar outros. E aí eles pregaram, eles falaram desse amor. Pedro pregou de forma poderosa sobre esse amor. E aí, quando as pessoas ouviram e viram o testemunho na vida dos discípulos, porque, veja, o texto vai dizer um pouquinho antes, que alguns se maravilhavam de ver o que eles estavam vendo, outros diziam que eles estavam embriagados, outros achavam assim, eles estão doidos, o que é isso? E aí Pedro começou a responder, pessoal, não se admirem do que vocês estão vendo, não pensem que sendo 9 horas da manhã, esse povo está embriagado, não. Isso que vocês estão vendo aqui é a profecia de Joel que se cumpre hoje,
que o Senhor, em um determinado tempo, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, os seus velhos sonhariam, até sobre os servos e servas derramaria do meu Espírito, e eles profetizariam, eles seriam boca de Deus na terra. E foi isso que aconteceu. E depois que eles ouviram a pregação de Pedro, versículo 37, o que diz ali? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Quando nós estamos unidos para alcançar outros para Jesus, cheios do amor de Jesus, as pessoas elas vão olhar para nós, e pelo nosso testemunho e o poder do Espírito Santo em nós, elas vão perguntar para nós: ei, qual é a diferença? Por que você é tão diferente? Que brilho é esse que tem no seu olhar? Que atitude é essa? Por que você age dessa forma? Por que você trata as pessoas com esse amor? Por que você é agradável a todo mundo? Por que isso? E aí você vai poder testemunhar e falar que o amor de Deus te alcançou, encheu o seu coração, e o poder do Espírito Santo veio sobre você, e agora você é um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. E aí, então Pedro responde, versículo 38, respondeu-lhe Pedro, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, a salvação. Então veja, eles estão juntos, unidos, com o propósito de alcançar aquelas pessoas que estão ali em uma festa religiosa. Olha aqui, meu querido, nós nos reunimos como igreja para celebrar ao Senhor, mas durante a semana nós temos a responsabilidade de sair na nossa vizinhança, com quem nós conhecemos, e dar esse testemunho, para que essas pessoas possam vir no culto de celebração, possam ir em uma congregação, possam participar de um culto doméstico que você oferece na sua casa. Nós não somos uma igreja em célula, mas nós não somos uma igreja fechada para isso, irmãos. Se você tem o desejo de começar um pequeno grupo na tua casa, glória a Deus por isso, porque é Deus trabalhando no seu coração para convidar os vizinhos, porque talvez você convida o vizinho para vir num templo religioso, e ele sinta um pouco de resistência, mas se você convida ele na tua casa para tomar um café e receber uma oração, ele vai. Então, juntos, chamados para alcançar outros, eles estavam unidos nesse propósito de alcançar outras pessoas. Agora sim, o versículo 47 coloca para nós. E aí, com tudo isso, com essa unidade que existia neles, olha o que diz o versículo 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eu gosto daquela versão que fala assim: e caindo na graça de todo o povo. Eles olhavam para os crentes e eles sentiam nos crentes favor. Sabe, crente tem que ser a pessoa que mais tem mão amiga na terra. Sabe, quem é militar aí, principalmente do exército, no exército tem aquela frase, braço forte e mão amiga. Tem ou não tem, Eu acho que tem essa frase no exército, braço forte e mão amiga. Irmãos, a mão mais amiga que deve existir na terra é a mão do crente, e a mão do cristão. Então, quando a Bíblia fala assim que eles caíam na simpatia do povo, eles viam graça nos crentes. Os crentes, eles estavam dispostos a servir a comunidade. Eles estavam com o coração desejoso de alcançar o perdido. Então, por isso que eles estavam ali. Então, contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto eles viviam o evangelho de forma intencional, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós entendemos que estamos aqui para juntos alcançarmos outras pessoas para Cristo, a gente cumpre esse propósito, e Deus faz o trabalho que compete somente a Ele, que quem salva é Deus. Já está escrito isso lá em Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor, Ele é quem salva, mas quem trabalha para que outros sejam alcançados por essa salvação, eu e você e eu, nós. Então, vamos avançar então,
para entender um pouquinho, você vai ler a devocional, pode colocar novamente no slide, por favor, e nós vamos entender por que nós estamos aqui, né? Então, o primeiro tópico de hoje diz que nós estamos aqui para alcançar outros para Deus de forma intencional. O que é alcançar uma pessoa para Deus de forma intencional? Toda a relação que nós temos com as pessoas ao nosso lado, se elas não conhecem a Jesus, nós temos que ter a intenção de alcançá-las para Jesus. Um dia, eu me lembro de um colega da escola, e eu contei de um colega no culto passado, eu vou contar de outro hoje, né? Eu lembro de um colega na escola, né, que não está funcionando aqui, tá? Coloca aí, está travado aqui. Pode passar, vai passando aí, coloca no primeiro ponto ali, alcançarmos outros para Deus de forma intencional. Então, eu me lembro desse colega da escola, e esse colega eu comecei a falar sobre a vida com Jesus para ele, porque ele dizia assim, esse negócio de ser crente, cara, esse crente não pode fazer nada, porque ele tinha uma experiência religiosa, familiar, de um certo segmento religioso, que proibia tudo. Quando a gente ia fazer educação física na escola, era interessante, era interessante, que ele era o único que sentava lá e ficava parado, não podia jogar uma bola. Rapaz, vamos jogar uma bola, vamos aqui, vamos correr, vamos gastar uma energia. Não, eu não posso, minha religião não permite. E tem muita, irmãos, pasmem vocês, existe no século 21 ainda muita ignorância como essa. E ele, na verdade, ele não tinha um conhecimento, uma revelação, ele ainda não tinha conhecido Jesus, o Jesus amoroso, o Deus que é Pai, não somente Deus, porque como eu falei hoje pela manhã na ceia, Deus, todas as religiões têm Deus, mas é somente Cristo que nos apresenta um Pai. E então, eu comecei a falar para ele sobre as atividades que nós tínhamos com os embaixadores do rei, eu falei das atividades que a gente tinha com os adolescentes, com os jovens, os retiros que a gente ia, né, os congressos, e falava para ele, e a gente ia trabalhando isso aí, e testemunhando. E aí um dia ele falou para mim assim, Jonathan, sabe o que eu sinto quando você conversa comigo? Ele, o quê? Que você quer me levar para a sua igreja. Eu falei assim, sério que você sente isso? Aí ele, sério, acertou. Eu falei assim, rapaz, eu não quero te levar para a minha igreja, mas eu quero que você tenha uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo. Eu não quero que você olhe para a religião com peso. Eu não quero que você olhe para a igreja de Jesus e ache que a igreja de Jesus é um fardo. Não, pelo contrário, Jesus ele já carregou esse fardo na cruz. Veja, em Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobre que fardo que Jesus está falando para as pessoas? É o fardo dos fariseus, é o fardo dos religiosos, porque religioso gosta de colocar fardo sobre as pessoas. Mas meu irmão, o fardo de Jesus e o jugo de Jesus é leve e suave, ele não põe fardo sobre ninguém, pelo contrário, ele nos livra do fardo. Então, todas as nossas relações, todas as nossas conversas, nós temos que ter a intenção, tem que ser intencional, alcançar outros para Deus de forma intencional. Na escola, o pessoal que está na escola, quem dos seus colegas sabe que você é servo de Jesus? Quem dos seus professores? O pastor, a gente tem medo porque os professores... Meu irmão, nunca tive medo de professor, nunca. Graças a Deus, nunca tive medo de professor. Era os professores que tinham medo de mim. Porque, irmão, eu tinha dúvida, eu corria lá para o meu pastor Gerson, professor de biologia falou assim, 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 que acontece isso, que nós somos assim, 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 me ensina a Bíblia, eu quero aprender, como que eu vou argumentar com ele? O pastor Gerson sentava comigo e me explicava, e passava para mim toda a apologética, toda a defesa, como eu ia defender minha fé, com versículos da Bíblia e com argumentos também filosóficos. E eu ia, bebia daquilo lá e corria, intencionalmente, de forma intencional. E aí o professor falava assim, e eu já
chegava e conversava com ele, não causava tumulto na sala de aula não pense isso, nada disso, mas depois terminava a aula, eu chegava o professor, quero conversar com o senhor. Professor, o senhor tem certeza de que isso que o senhor ensinou é a verdade? E aí o professor, pois é, o que a gente aqui ensina tal. Mas você sabia que tem um outro aspecto científico que também pensa de forma diferente dessa daí? E aí ia conversando com os professores, mas a intenção era o quê? Era rebater o argumento do professor? Não, era alcançar ele para Deus. A intenção era constranger o colega, era dizer que a religião do colega era pior do que a minha? Não, era alcançar o colega para Jesus. Então nós temos que alcançar os outros para Deus de forma intencional, temos que ser intencionais em nossos relacionamentos. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 4, 5 e 6, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E é interessante que quando nós lemos o livro, o porquê do Evangelho, o motivo do Evangelho, do Dietrich Bonhoeffer, ele diz que igreja só é igreja quando é para os de fora, e o apóstolo Paulo está dizendo isso, seja sábio no procedimento para com os de fora. A sabedoria, irmão, não tem que ter sabedoria para mostrar aqui conhecimento de púlpito, que eu sei citar, teólogo, que eu tenho conhecimento, não, irmão. Nós temos que ter sabedoria do Espírito Santo e conhecimento exatamente para testemunhar da nossa fé lá fora, porque é lá fora que está o combate da igreja. Aqui nós viemos para nos fortalecer, para celebrar Jesus e para receber ânimo, para a gente testemunhar do amor de Jesus. Então veja, nós somos chamados para alcançar outras pessoas para Jesus, para Deus, intencionalmente. Mas para que a gente faça isso, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender a palavra de Deus, a gente tem que saber responder à razão da nossa esperança. Nós temos que, a semelhança de Paulo, instruindo Timóteo na sua segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele instrui a Timóteo no capítulo 2, no versículo de número 15, que nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Nós manejamos bem a palavra da verdade, irmãos? Ou será que a Bíblia fica lá o dia inteiro, lá na estante, e a gente pega ela só no dia de vir no culto no domingo? Ou a gente já nem visita mais a Bíblia? Eu sei que hoje a gente tem as Bíblias digitais, e a gente vive num mundo onde muitas pessoas têm facilidade de ler, hoje tem o tal do Kindle, eu fico pensando assim, como é que a pessoa consegue ler? Eu gosto de riscar, eu gosto de escrever, eu sou moda antiga, eu gosto de rabiscar o livro, pego os meus livros, estão tudo riscado, meus livros estão tudo grifado, minhas Bíblias, tem tudo anotação. Por quê? Porque dessa forma eu consigo captar melhor a mensagem. Mas nós temos que fazer isso, nós temos que saber responder à razão da nossa experiência, mas para isso nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Então por isso que nós temos que aprender mais e mais, para que de forma intencional possamos alcançar outros para Jesus. Alcançamos outros para Deus por meio das congregações e pequenos grupos. Que forma melhor do que alcançar pessoas para Jesus, do que convidar elas para a sua casa? Nós temos as congregações, nós trabalhamos com congregações aqui na igreja. E as congregações durante a semana, qual é o papel das congregações? É trabalhar lá no bairro onde elas estão plantadas. Nós temos congregações de diversos bairros na cidade, e é lá no bairro, na congregação, no bairro, que ela faz um trabalho relevante para a comunidade, para aquela comunidade, alcançando pessoas que muitas vezes elas não vão vir aqui na sede no domingo, mas elas vão na terça-feira lá na congregação, elas vão na sexta-feira. E no pequeno grupo também, você pode começar um pequeno grupo na sua casa, e esse pequeno grupo você vai convidar a pessoa que talvez não vai vir aqui na igreja sede, mas vai na tua casa, por causa da amizade que tem com você. E aí é que nós aprendemos, quando nós vamos ganhar uma pessoa de forma intencional, é que primeiro nós ganhamos a amizade da pessoa, a confiança da pessoa,
E ao ganhar a confiança da pessoa, nós temos ali um caminho aberto para apresentar Jesus para ela. Então olha o que diz o texto, Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Então esse negócio de pequeno grupo, de célula, né, teve muita gente aí que achou que descobriu a roda quando começaram a trabalhar com célula no Brasil, né, e é claro que por não saber trabalhar, trouxeram muitos danos, né, para a igreja brasileira, mas também trouxe muito benefício. Tem igrejas hoje no Brasil que trabalham com célula, que tem milhares de membros. Por exemplo, a primeira igreja batista de São José dos Campos, hoje conhecida como Igreja da Cidade, do pastor Carlito Paes, é uma igreja que tem 30 mil membros, que no culto de celebração de domingo, na celebração domingo, são 5 cultos, pastor Francisco, um às 8, um às 10, o outro às 3, o outro às 17 e o outro às 19, 5 cultos. O templo principal deles cabe 6 mil pessoas sentadas, e como que ele vai cuidar de todo esse povo, se não pelo meio do pequeno grupo? E aí tem o pequeno grupo, foi uma bênção, e o pequeno grupo não é a descoberta do mundo pós-moderno, é bíblico. As pessoas se reuniam nas casas. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e lá no capítulo 16, ele cita uma lista de nomes, irmãos, de pessoas que tinham célula, pequenos grupos, que a igreja se reunia na casa delas, Priscila e Áquila, né, e vários outros que existiam naquela época, que tinham um pequeno grupo na sua casa. E o que acontecia nesse pequeno grupo? Eles eram intencionais em ganhar vidas para o Senhor Jesus. Eles não faziam um pequeno grupo na casa deles para comer, eles não faziam um pequeno grupo na casa deles só porque eram tudo amigos, não, eles tinham a intenção de ganhar vidas para Jesus. Então nós alcançamos outras pessoas para Deus, com o trabalho das congregações, da igreja local. Veja, eles perseveravam unânimes no templo. O templo, ele está aberto exatamente para que nós possamos convidar outras pessoas, para que possamos trazer visitantes. E você que está aqui como visitante, já está sabendo que você vem para essa família da fé aqui, e já chega aqui recebendo o abraço de responsabilidade, de junto com a gente ganhar outras pessoas para Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente não pode vir na igreja só para usar a igreja como restaurante, não, irmão. Eu falei isso essa manhã. A gente vem na igreja, a gente tem a igreja como casa, como lar ou como restaurante? Porque em casa nós temos tudo que é o afeto, tudo que diz respeito ao afeto. A gente tem disciplina, a gente tem correção, a gente tem acolhimento, a gente tem o amor, a gente tem a comunhão, a gente tem a refeição, a mesa juntos. Mas no restaurante não, restaurante a gente vai lá, senta, come, paga e vai embora. Então igreja não pode ser restaurante, igreja tem que ser lar, igreja tem que ser casa, igreja tem que ser família. Então, esse é o propósito de nós estarmos aqui, para nós sermos testemunhos para os de fora também, alcançarmos outros. Vamos lá, alcançamos outros sendo hospitaleiros. Hospitalidade parece que é uma coisa que século 21 quase que não existe mais. Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais individualistas. Irmãos, eu me lembro, e esse negócio do 1º de maio, pastor Francisco, é antigo, né? A minha infância a gente fazia festa 1º de maio com a igreja, muitos anos. Irmão, mas parece que nesses últimos anos está diminuindo cada vez mais, né, pastor? O povo parece que não gosta de estar junto. Irmão, nós somos chamados para estar junto, nós somos chamados para acolher. A igreja tem que ser uma casa hospitaleira, e o crente muito mais, tem que ter hospitalidade. E a gente demonstra hospitalidade quando a gente recebe um irmão, quando a gente recebe um vizinho que está passando por uma necessidade, e você é o testemunho, você é intencional no seu comportamento, das suas atitudes. O vizinho olha para você e vê que você ama de forma cristã, de forma altruísta. Quando ele precisar de ajuda, ele vai procurar quem? Vai procurar você, vai procurar eu, vai vir aí pedir ajuda. E aí
ela entra, você pode fazer uma oração, você pode abraçar, você pode acolher, e esse acolhimento vai fazer com que a pessoa tenha o desejo de fazer parte da família de Deus. A gente tem que voltar a ser hospitaleiro, irmão. Tem uma paródia aí, os irmãos mandaram para mim, algum tempo atrás, e eu falei assim, irmão, não tem problema não, é só trazer as coisas. Traz as coisas que não tem problema, pode trazer. Aí o pessoal mandou para mim uma musiquinha assim, comer na casa do pastor, irmão, pode vir comer na casa do pastor, mas só que traz as coisas, tem problema nenhum, irmão. É só falar assim, pastor, nós queremos comer na sua casa. Tem problema, cada um traz alguma coisa, meu irmão, nós reúne tudo ali, o pátio ali de fora é grande, tem que deixar esquentar um pouquinho, né? Daí a gente vai para o pátio ali fora, acende a luz ali, põe uma mesona, cachorro quente, é o que vocês quiserem comer, não tem problema, mas tem hospitalidade na casa do crente. Aí o povo se sente bem. Eu me lembro que quando era guri, aí levava os colegas para fazer trabalho em casa, né? Aí eu falava, mãe, posso chamar os colegas de escola para vir fazer trabalho aqui em casa? Pode. E aí minha mãe sempre deixava alguma coisa preparada, ou fazia um pão, fazia um bolo, fazia alguma coisa, ela deixava, quando não conseguia fazer, ela comprava e deixava preparado, porque ela trabalhava, e aí chegavam os colegas lá, tinha as coisas, e a mãe já deixava pronto para mim, falava assim, arruma a mesa, você vai receber seus colegas, faz o trabalho, arruma a mesa, depois oferece para eles um lanche da tarde, e vocês podem ficar aqui, e a mamãe sempre falava assim, não deixe de falar de Jesus para eles. Irmão, eu aproveitava, os colegas estavam ali fazendo trabalho de escola, e no final tinha um cafezinho, tinha um lanchinho, e tinha Jesus na conversa. E dessa forma, para a glória de Jesus, muitos colegas foram alcançados de forma intencional para Jesus, por meio da hospitalidade. E muitos colegas vinham na minha casa, às vezes chegava lá à tarde, falavam assim, ô Jonathan, tá aí? Estou aqui, vim aqui, vamos bater papo? Vamos. O que você estava fazendo? Não estava fazendo nada. Como é que você vem aqui na minha casa, cara, fazer nada, me atrapalhar, deu fazer nada também? Eu falei assim, não, mas é tão bom aqui, a tua casa tem um clima tão gostoso. Casa de crente, meu irmão, tem um clima gostoso. Você entra na casa de crente, você sente a atmosfera diferente. Quem lembra do filme Quarto de Guerra? Lembra do filme Quarto de Guerra? Quem lembra do filme Quarto de Guerra? No final, a casa da irmã Clara, a irmã Clara botou vender, porque a casa ficou muito grande para ela, e ela foi morar numa casa menor, e aí ele botou a casa para vender. Aí a corretora, né, que era a discípula da irmã Clara, estava lá, aí chega o camarada e entra no quartinho de guerra, e ele para assim, aí ele sai, aí ele entra de novo, aí ele pergunta assim, quem morava nessa casa era crente? Era crente. Porque eu estou sentindo algo diferente aqui. Aí falava assim, aí era o quartinho de guerra da irmã Clara. Irmão, sabe por que a casa de crente é diferente? Porque o dono do amor habita nela. Porque o Espírito Santo habita naquela casa. Porque onde o Espírito Santo habita, ali há liberdade, alegria e bonança, amor, aonde o Espírito Santo está. Então nós somos chamados para alcançar outros por meio da hospitalidade, sendo hospitaleiros. Veja, primeiro a Pedro 4,9, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sem reclamação. Poxa, vai vir, a irmã Bia já vai vir aqui em casa. Ei, irmã Bia, o que você tem que vir aqui em casa, irmã Bia? Não, pode vir, irmã Bia, estou brincando, você sabe que pode vir. Né? Café quente, né, Bia? Quente, pelando os beijos. Não pode ser café morno, não. Negócio de café. Alcançamos outros para Deus, demonstrando aceitação. Irmão, a igreja, ela não foi chamada para julgar o perdido. A gente, às vezes, interpreta aquele texto de não julgueis, né, para não ser julgados, né? Mas ali, Cristo não está falando de julgamento do não salvo, ele está falando de julgamento de crente, é crente julgando crente, é religioso que tem um julgamento equivocado. O nosso julgamento tem que ser pelo reto juízo, e o reto juízo de Deus sempre vai olhar para o perdido com amor.
Você lembra da história da mulher lá em João capítulo 8? João capítulo 8 tem uma história muito interessante. A partir do versículo 1, Jesus está lá no templo, sentado, depois talvez de uma das celebrações do templo, chegam os fariseus trazendo uma mulher que foi apanhada em pleno adultério. Já tinham batido na mulher, esculachado a mulher, xingado a mulher, e jogaram a mulher aos pés de Jesus. Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. E eles queriam que Jesus julgasse segundo a medida deles, medida religiosa, medida fatalista, medida sem misericórdia, medida preconceituosa. Não é nessa medida que nós devemos julgar. Nós julgamos segundo o reto juízo. E o reto juízo foi colocado em Cristo na cruz do Calvário. Por isso nós somos chamados para demonstrar aceitação àquele que está perdido no pecado, para que ele seja encontrado pelo amor de Jesus. Então, não importa o que a pessoa faz antes de Jesus, importa o que ela vai fazer depois que entregar a vida a Jesus. O que ela faz sem conhecer Jesus, meu irmão, não importa. Importa do momento que você intencionalmente foi buscar ela para Jesus, intencionalmente testemunhou de Jesus para ela, intencionalmente convidou ela para a congregação ou para um pequeno grupo, intencionalmente foi hospitaleiro, acolheu ela quando ela precisava, intencionalmente aceitou ela do jeito que ela é e demonstrou o amor de Jesus. E aí o que acontece? Ela se rende a esse amor e o Senhor faz a obra, Ele transforma a pessoa de dentro para fora. E aí o que acontece após a conversão dela é o discipulado, que nós vamos cuidando dela até que ela possa estar multiplicando conhecimento e ganhando mais vidas para Jesus. Nós somos chamados para aceitar. Jesus, ele não morreu, como diz alguns, né, assim, os braços para cima. Jesus morreu com os braços abertos, mostrando que a aceitação dele é extensa. Largo é o amor de Jesus, profundo, alto, sublime. Então nós alcançamos outros para Deus, demonstrando aceitação. A gente é sempre muito pronto para julgar, mas a gente tem que olhar para a gente. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós, na sua segunda carta, no capítulo 11, ali a partir do versículo 23, quando ele fala da ceia, lá no versículo 30, acho que 29 e 30, ele vai dizer: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se a gente for julgar alguém, que a gente julgue a gente mesmo. Porque se tem um que vai ser juiz em um determinado momento, esse é Jesus. Mas hoje ele não é juiz, hoje ele é intercessor, hoje ele é advogado. Hoje Ele intercede por nós, e hoje Ele espera que você e eu aceitemos pessoas, para que elas conheçam a Deus, como um dia nós fomos aceitos. Eu fui aceito por Deus, teve pessoas que me aceitaram, quando eu, no meu seio familiar, era visto como uma réplica de um homem que não conhecia Jesus na época, e que vivia escravizado pelos vícios e pelo álcool, e familiares olhavam e diziam assim: esse aí vai ter o mesmo destino, esse daí vai ser um drogado, esse aí vai ser um bêbado, esse aí vai ser um bandido, e enquanto pessoas me julgavam dessa forma, outras pessoas lá na primeira igreja batista em Foz do Iguaçu, me aceitaram e me abraçaram. E aí, meus irmãos, nós vemos o texto: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Nós glorificamos a Deus quando abrimos os braços para receber as pessoas, aceitamos outros, alcançamos outros para Deus, construindo amizades. Então, sabe, amizade mesmo, irmão. A gente tem que construir amizade, não com interesse no que a pessoa tem, mas construir amizade com interesse de alcançar a pessoa para Deus. Olha o que diz o texto:
Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Romanos 12:16. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sabe aquela pessoa que busca amizade só com quem tem algo para oferecer para ela? Tem gente que é amizade interesseira. Irmão, se for esperar isso, olha, for esperar que eu ser amigo de gente pelo que a pessoa tem, irmão, se for meu amigo por aquilo que eu tenho, primeiro que eu não tenho nada. Eu não sou dono eu decidi não ser dono de nada. De nada. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho é dele. A minha família é dele. As minhas filhas são dele. Os recursos que ele me dá são dele. O ministério que ele me confiou é dele. Tudo é dele. Eu não sou dono de nada. Então, se vai querer ter amizade comigo por interesse, meu irmão, lascou-se. Porque a única coisa que nós temos para oferecer nessa amizade é Cristo. É o amor de Cristo. Porque nós somos todos irmãos da mesma família, vivemos em comunidade. E sabe o que as pessoas estão interessadas aí fora? Em ver pessoas que estão iguais, que se posicionam como iguais. Sabe qual que é o problema do religioso? É que o religioso, quando ele vai falar da sua religião para uma outra pessoa, ele sempre se posiciona assim, ó, de cima para baixo. Mas sabe como Cristo se posicionou quando ele veio na terra para alcançar os homens? Assim, ó, no mesmo nível. Jesus nunca se colocou acima de ninguém. Pelo contrário, ele diz, lá em João capítulo de número 12, 12 e 13, quando ele vai fazer o lava-pés, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala para os discípulos, olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque o Filho do Homem veio à terra, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós vemos que Jesus, ele chama discípulos para caminhar perto dele, e ele desenvolve uma amizade com esses discípulos. Jesus tinha cerca de 500 seguidores. A igreja de Jesus, se for, podemos dizer que a igreja de Jesus tinha 500 membros. 500 membros tinha a igreja de Jesus. Desses 500, Jesus tinha cerca de 70, 72 líderes. Desses 72 líderes, o conselho eclesial de Jesus eram 12. E desse conselho eclesial de Jesus, ele tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. E desses 3 mais chegados, só um reclinava a cabeça no peito de Jesus. O apóstolo do amor. Desenvolveu amizade com Jesus. E nós somos chamados para desenvolvermos amizades sinceras, irmãos. E a amizade sincera não é aquela que vai passar a mão na tua cabeça todo o tempo, não. É aquela que, quando precisa corrigir, vai corrigir de forma amorosa, de forma branda, de forma a fazermos crescer, a nos fazer crescer. Quem é amigo nos corrige para que a gente cresça. Então, esse é o texto. Mas tem um outro texto, olha lá, o outro texto, 2 Coríntios 5:20b, né? Esse aí é o tema, é a divisa dos embaixadores do rei, 2 Coríntios 5:20, né? E de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, rogamos-vos, pois, em nome de Cristo, né? E daí, nessa NTLH que eu coloquei, ó, em nome de Cristo, nós pedimos a vocês, que deixem que Deus os transformem de inimigos em amigos dele. Então, nós somos chamados para sermos amigos de Deus e, como amigos, cultivar boas amizades. Então, nós alcançamos outros para Deus por meio da amizade, sendo amigo das pessoas. Será que tem alguém que pode dizer, olha, o fulano é meu amigo, eu posso confiar nele? Olha, você... estou precisando de... Rapaz, eu tenho um amigo que pode te ajudar. Será que nós temos pessoas que vão falar isso sobre nós?
Alcançamos outros ajudando de maneira prática. A gente alcança outros para Deus ajudando de maneira prática. Às vezes a pessoa vem, a pessoa está com fome, graças a Deus, porque a igreja aqui nós temos um projeto social e nós ajudamos as pessoas de maneira prática, e o propósito do projeto social é alcançar pessoas para Deus de maneira prática. E aí a pessoa chega lá com fome. Aí você vai falar de Jesus para uma pessoa com fome, ela não vai entender nada. Mas você oferece para ela o alimento. Aí ela se abre também para ouvir de Jesus. Olha o que diz o texto, 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. É muito fácil falar que ama, mas nós temos que amar em ação, amor prático, um amor que age. O meu amor pelo perdido me leva a contribuir para o departamento de ação social, para que por meio desse donativo, da cesta básica, da sacola econômica, que o departamento, que a igreja oferece para aquela pessoa, ela se abra para ouvir o evangelho, e já tem fruto lá, né, pastor Francisco? Vai fazer a classe com eles lá, vai prepará-los para o batismo, né? Vai ter, o pastor Francisco já está trabalhando com gente que foi ganha lá, para o batismo, próximo batismo agora. É você alcançar pessoas de forma prática, com amor prático. Então, alcançamos outros representando Jesus. Irmão, ser representante de Jesus na terra é um desafio muito grande. Ser representante da Igreja Batista é fácil. É muito fácil ser representante da Igreja Batista. É só seguir os dogmas batistas. Agora, ser representante de Jesus na terra, irmão, é um desafio grande, imensamente grande. Porque ser representante de Jesus é buscar ser semelhante a Ele a cada dia. Colossenses 3,17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, é para mostrar Jesus às pessoas. Então, nós precisamos fazer isso. E aí o apóstolo Paulo, quando ele entende que o propósito dele é ser representante de Jesus nessa terra, ele mandou uma carta para as igrejas da Galácia, dizendo assim: olha, eu não me represento a mim mesmo. Eu não plantei a igreja aí para que a igreja seja a igreja de São Paulo, não. Eu plantei a igreja aí para que a igreja seja uma ferramenta de Jesus, é a família de Jesus, é a família de Deus. Sabe por quê? Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Sabe que existem pessoas que a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. E o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, capítulo 5, que nós somos cartas vivas lidas pelos homens. Cartas vivas, cartas de Deus. Por isso que nós representamos a Jesus. E como que nós temos representado Jesus nessa terra? Se Jesus pedisse uma audiência com cada um de nós agora, ai, pastor, como dizia minha saudosa pastora Rosa, apertei sem abraçar. Se Jesus pedisse uma audiência para mim hoje, como representante dele nessa terra, qual seria, né, o veredito dele? E por fim, por que nós estamos aqui? Para juntos alcançarmos outros para Jesus, para Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não estamos por outro motivo. Porque o nosso fim não é nessa terra. O nosso fim é na eternidade. E para chegarmos na eternidade, nós precisamos andar como Jesus nos ensinou a andar. Juntos para alcançarmos outros para Deus. E juntos nós alcançamos mais. Eu brincava com os jovens, algum tempo atrás,
É que eu falava para os jovens assim, ó, nós temos que fazer do departamento do Ministério de Jovens uma rede. Uma rede. Aqui tem bastante pescador aqui. Né? E aí é bom, pescar de varinha é legal, uma emoção boa. Mas o resultado é maior pescando de varinha ou pescando de rede, irmão Galtério? Falou a voz da sabedoria, o pescador, que é pescador profissional, irmão Galtério. Pastor Francisco, que também dá umas tacadas aí. De varinha ou de rede é melhor, mano? De rede, irmão. Então, às vezes a gente está ali pescando de varinha. Mas se nós estivermos juntos, unidos no mesmo propósito, nós vamos nos tornar uma rede de arrasto que vai alcançar e vai ganhar muitas vidas para Jesus. Porque juntos nós podemos ir mais longe, juntos nós somos melhores para alcançar outros para Deus. Vamos ficar em pé, ministério de louvor. E nós vamos encerrar cantando a nossa canção. Mas antes de nós cantarmos, eu quero chamar aqui a Vanessa para estar fazendo essa oração. Uma oração direcionada. Hoje pela manhã nós apresentamos o irmão Osni. Ele não está aqui porque ele teve uma atividade da escola do filho e não pôde vir agora à noite. Mas o irmão Osni, ele vai estar reunindo e treinando um grupo de pessoas. Eu estarei junto, pastor Francisco, nós estaremos juntos, mas treinando aqueles que querem ser instrumento de Deus para alcançar outros para Deus por meio do evangelismo. E então, esse é o desafio, nós estarmos juntos para alcançarmos outros para Jesus. Eu vou pedir a Vanessa para ela fazer essa oração de forma intencional, para que essa palavra ela possa nos incomodar. A palavra de hoje, eu sei que é muito mais uma palavra de confronto do que uma palavra de conforto. Mas o Senhor, Ele tem conforto no confronto. Você sabia disso? Muitas vezes o conforto de Deus para as nossas vidas está no confronto. Porque quando somos confrontados pela palavra e nos alinhamos à palavra, o Espírito Santo vem e nos conforta e nos coloca no caminho da verdade, que é um caminho de conforto e consolo, fazendo a obra de Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você feche os olhos, e você pode fazer a sua oração enquanto a Vanessa faz essa oração, para que o Senhor nos desperte, para que nós possamos estar juntos, alcançando Rio Grande para Jesus. Jesus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos nesta noite, Senhor, nós te louvamos, Senhor querido, a tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou um dia, Pai. Senhor, nós lembramos, Pai, trazemos a memória, Pai querido, quando Tu nos encontraste, Pai, quando nós entendemos a mensagem da salvação, quando nós pudemos perceber as cadeias, as amarras, Pai, caindo, elas sendo quebradas de nossa vida, de nossa família, quando, Senhor, o nosso entendimento foi aberto, aquele exato momento onde o Senhor abriu o nosso entendimento, o nosso espírito pode compreender a eternidade, Pai, a nossa alma passou a Te amar e a ansiar por Ti, Pai, e nós desejamos, meu Pai, naquele momento que todas as pessoas pudessem viver o mesmo, todas as pessoas pudessem pertencer ao mesmo local que nós, que embora ainda não, Pai, nós já sabemos que pertencemos, Senhor, a glória, a eternidade. Pai querido, desperta-nos, Pai, como naquele primeiro dia, acende a chama em nós, como no primeiro dia, Pai. É só a Tua ação soberana em nós, Pai, para nos encorajar, Pai, para queimar em nós o amor, Senhor querido, em cada oportunidade. Nós sabemos, meu Deus querido, que por nós muitas vezes recuamos, fraquejamos, nos acovardamos,
mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito que nos convence todos os dias, Paizinho querido. Teu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Teu Espírito que nos lembra a quem pertencemos. Teu Espírito que nos lembra, meu Pai, quem nós somos e quem Tu és. Teu Espírito que nos ajuda, meu Pai, a testemunhar quem Tu és em nossa vida, resplandecendo a Tua glória, brilhando a Tua luz. Senhor, nós Te clamamos juntos, Pai, nós precisamos de Ti para levar, meu Pai, a Tua mensagem adiante, até para testemunhar, Paizinho, até para resplandecer a Tua luz. Nós somos dependentes de Ti, nos desperta. Senhor, eu oro para que essa chama comece a queimar no nosso coração. Se porventura, meu Pai, em algum coração ela está apagadinha, ela está adormecida, Pai, queima em mim em cada oportunidade que surgir de testemunhar o Seu amor. Coloque essa chama em mim, Paizinho querido, esse desejo, Senhor, este desejo. Quem sabe alguém, meu Paizinho, aqui foi despertado nesta noite, Pai, para abrir o seu lar, para iniciar um pequeno grupo, para falar do Senhor para um amigo, para insistir mais uma vez, para persistir, meu Paizinho querido, Senhor, com um familiar, Senhor querido. Jesus, encoraja, ajuda, aviva, completa, Pai, a Tua palavra nessa semana em nossos corações. Espírito Santo, segue falando com a gente. Nós queremos mais de Ti e queremos mais de Ti para o outro também, Senhor. Queremos levar esse amor adiante, mas nós dependemos do Senhor. Que o Senhor possa, meu Paizinho, completar, Paizinho, a palavra, meu Pai, soberana nessa noite nos nossos corações. Fica com a gente, Espírito Santo, faz Tua obra, alcança vidas, que possamos ser uma ferramenta, que a gente possa ser um instrumento na mão Tua, do Todo-Poderoso. Faz de mim um instrumento, Senhor, na Tua mão, um instrumento de bênção, um instrumento de salvação, um instrumento de cura na alma. Faz de cada um de nós um instrumento do Teu louvor, um instrumento de libertação, Senhor. Nos ajuda a continuar avançando, que a gente não siga dormindo, mas que a gente desperte, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar essa canção. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Vamos declarar: juntos podemos andar. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Aleluia. Estenda suas mãos assim. Alguns pais, os pais que chegaram depois, você papai que chegou depois, que foi distribuído a lembrancinha para os pais, a irmã Eliane vai estar ali na porta, tá? Você pode chegar para ela ali e receber a tua lembrancinha de Dia dos Pais, tá? Você que é papai, é só chegar, a irmã Eliane pode se posicionar ali, tá? E a irmã Eliane vai estar entregando as lembrancinhas quando nós formos sair do culto. Faça assim com as suas mãos. Que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor
do nosso eterno Pai, nosso Deus amoroso, que a comunhão, a consolação, o poder, o despertamento do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre cada um dos filhos de Deus nesta terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Todos digam amém. Vamos cantar mais uma vez. Juntos podemos andar, Juntos podemos